Bom, pessoal, boa tarde. Ouviram falar aí um pouquinho de mim, né? Não é grande coisa não, tá? Vim lá de Itaquera, entrei na polícia com 18 anos, como soldado, né? Trabalhei na rua, no policiamento, mas a instituição ela dá muitas oportunidades para a gente e hoje estou eu aqui com 27 anos de serviço. Daqui a 3 anos eu posso voltar para casa, né? Me aposentar e tendo a grata satisfação de vir aqui conversar com vocês. Para mim é uma honra estar aqui, um prazer muito grande. Quando o Coronel Busnello foi falar comigo, eu falei, puxa vida, mas quem trabalha diretamente com isso é a Polícia Civil. Mas, ao mesmo tempo, eu nem cheguei a falar nada para ele. Eu falei, não, aceito. Aceito porque eu trabalhei muito tempo na rua e a Polícia Militar, diante de situações, né, extremas, de violência, tal, é a primeira a chegar, né? Então, muitas vezes, o policial ele funciona como mediador de conflito, como psicólogo, como assistente social, como pai, como mãe, como irmão, como aquele que vai aconselhar e até aquele que vai falar uma palavra espiritual. Nós temos dentro da polícia um grupo que chama os PMs de Cristo, que é um grupo evangélico, e que, dependendo da situação, se eles entendem que é necessário dar uma palavra ali de conforto para a pessoa que está envolvida na ocorrência, então vamos usar a palavra também. Então eu falei, eu vou aceitar porque eu acho importante falar, não como profissional da área de segurança, mas como mulher também, né? E que a gente tem conhecimento, às vezes a gente sabe de alguém da família da gente que vive uma situação assim, ou algum vizinho, alguém muito próximo, ou às vezes até a gente mesmo, né? Então, de mulher para mulher, eu vim aqui, não sou Marisa, sou a Maria, mas eu vim aqui falar com vocês, né? E espero que a gente tenha uma tarde gostosa, né? De troca. Se também tiver chato, vocês, né, já faz uma carinha aí que a gente entende e passa para frente, tá bom? Então, antes de falar propriamente do tema, né, eu gostaria de explicar como é que funciona a questão da segurança Brasil, São Paulo, tal, porque todo mundo fala polícia. Ah, mas a polícia não fez isso, a polícia não fez aquilo. Muitas vezes não é conta da polícia, não está na nossa conta, né? Mas as pessoas não entendem exatamente como funciona o sistema de segurança. Qual é a minha parte, qual é a parte da Polícia Civil, qual é a parte da Polícia Federal, qual é a parte do sistema penitenciário, do Ministério Público, e aí acaba sendo uma salada mista e nós temos que pagar a conta. Então, rapidamente, né, eu gostaria de mostrar como é que funciona a questão da segurança no país e em São Paulo. Bom, nós temos a segurança no Brasil cuidada por estas instituições policiais. Em âmbito federal, nós temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. Em âmbito estadual, nós temos a Polícia Militar, a qual eu pertenço, a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica e, em âmbito municipal, as guardas municipais. Então, está feita a confusão aí, né? Tantos segmentos para cuidar de segurança. Então, quando fala Polícia Ambiental, pertence a qual instituição? Nem sabia que tinha. Não, pertence à Polícia Militar. Bombeiro, pertence à Polícia Militar. Rodoviária, grupamento aéreo, choque, GAT. Então, fica uma confusão. Então, por isso que eu quis dar essa prévia aqui rapidinho. E nós temos um sistema de segurança, da qual a Polícia Militar é um pequeno elo desse sistema, né? É uma instituição, é uma pequena parte desse sistema, né? Didaticamente, há 2 frases que a gente pode entender melhor: a preventiva e a repressiva. Na esfera estadual, a PM realiza a prevenção e a repressão imediata. Então, o nosso trabalho ele é essencialmente preventivo, tá? Ou de repressão imediata. Então, quando acabou de acontecer o delito, a Polícia Militar chega. A partir daí, já não é mais a Polícia Militar. Aí entra a Polícia Civil, entra o Ministério Público, o Judiciário e o Sistema Penitenciário. Tá? Então, na esfera estadual, a PM realiza a prevenção e a repressão imediata. Nesta última etapa, inicia-se a persecução penal, a apuração na Polícia Civil,
a denúncia no Ministério Público, o julgamento no Poder Judiciário, o cumprimento da pena e, dependendo do tipo, no sistema penitenciário, a reinserção social do sentenciado. Então, tudo isso é o sistema de segurança, né? Então, para ter uma noção mais ou menos. Aqui só para ver, né? Então, olha, dentro dessa corrente, nós somos só um elo desse sistema de segurança, tá certo? E aí vem a Constituição de 88, artigo 144, que é onde está prevista, né, a atuação da Polícia Militar. Então, parágrafo 5º, as polícias militares cabe à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. E o parágrafo 6º, as polícias militares subordinam-se aos governadores de Estado. Aqui, em São Paulo, nós estamos presentes nos 645 municípios do Estado e nós temos um efetivo hoje composto por 100 homens e mulheres em todo o Estado. Então, o efetivo da polícia é gigantesco, né? Os nossos números são todos gigantescos. Por dia, a Polícia Militar em todo o Estado, ela recebe 150 mil ligações por dia. 35 mil só aqui na capital. Tá? Então, só para vocês terem uma noção, né, dos números, como são grandiosos em termos de polícia militar. As mulheres hoje, nesse universo de 100 mil homens e mulheres, nós somos aqui 10% desse efetivo. Tá? E quando que nós surgimos aqui? A Polícia Militar, ela tem 178 anos, mas a mulher, ela só chegou em 1955. Essa é a primeira turma de mulheres, né, que entrou na Polícia Militar em 1955. Foram só 13, numa época difícil, né, de uma profissão essencialmente masculina. Então, elas tinham muitos deveres, né, muitas regras. Em princípio, não podia casar, né, não podia ter encargos familiares. Logo depois passou a ter 5 anos para poder casar. Quando eu entrei, eram 2 anos. Hoje não tem mais nenhum empecilho. Pode entrar casada, solteira, desquitada, divorciada, com filho, sem filho. Não tem nada que impeça o ingresso da mulher na instituição hoje. Então, começamos assim, né, em 55. Olha a elegância, né, para fazer o patrulhamento. Olha a viatura que legal. Policiamento em feira, gente. Ó, feira livre. Ó, como é que se fazia policiamento. Ó, o uniforme. Policiamento de trânsito, aeroporto. Aqui é a Estação da Luz. E aqui já começa a ter uma mudança. A viatura começa a ficar mais moderninha. Isso aqui deve ser década de 80, mais ou menos. Aqui já é uma fase mais recente. Hoje as mulheres, elas estão em todas as áreas da Polícia Militar. Até 1999, nós éramos um comando à parte. Mulher trabalhava em batalhão feminino, as missões eram mais voltadas para homens e mulheres, né? E em 1999, a função foi... extinguiu-se o policiamento feminino. Nós passamos a trabalhar em todas as unidades, juntamente com os homens. A formação também passou a ser junto, porque antes era separado, existia escola de formação para homens e escola de formação para mulheres, né? Hoje todo mundo senta lado a lado. A única diferença ainda, a única coisa que ainda resta é que nós concorremos entre nós mesmas, né? O nosso quadro de policiais, né? Quando nós entramos para um quadro de policiais femininos e os homens para o quadro de oficiais, né, masculinos. E o que isso gera? Isso gera um número menor, né? Faz com que nós sejamos apenas 10% do efetivo e algumas limitações para nós. Por exemplo, hoje, por esse quadro ser separado, uma mulher não pode ser comandante-geral da PM, né? E algumas outras funções, por exemplo, chefe da Casa Militar, né? Que também essa é uma limitação ditada pela Constituição, né, pela separação desse quadro. Mas isso é questão de tempo, né? Vocês viram, começaram com 13, hoje já é 10% do efetivo. Se deixar, a gente vai longe, né? A gente sabe disso. Mas então é isso. Hoje,
Esse negocinho aqui de tecnologia é bom, mas às vezes a gente se atrapalha. Hoje nós estamos em todos os lugares. A mulher está no choque, né, em todas as áreas do choque. Na força tática, no patrulhamento de rua, a força tática é um patrulhamento mais pesado. Na ROCAM, policiamento de motos, rodoviária, bombeiro, policiamento de bicicleta e por aí afora. Em todos os lugares nós temos a mulher fazendo policiamento. Agora, só para conhecer um pouquinho mais de perto o nosso trabalho, o trabalho da polícia, eu trouxe aqui um videozinho rapidinho para vocês assistirem para ver o que a Polícia Militar faz. Olá, eu sou o Tenente Moreno. É com muito prazer que a partir de agora eu vou levar você para conhecer esse universo chamado Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mas você sabe o que faz um policial militar? Você conhece as tropas especializadas? Sabe por que elas existem? Não? Então prepare-se, porque nossa aventura já vai começar. Parece cena de filme, mas estes são os helicópteros Águia do Grupamento Aéreo da Polícia Militar. Uma esquadrilha que está sempre pronta para atuar, em todos os sentidos. Hoje seria impossível viver sem os helicópteros para ajudar no combate ao crime em São Paulo. Aqui de cima a gente vê o que não dá para enxergar lá de baixo. Mas por falar nisso, vamos voltar lá para baixo? É aqui embaixo, caminhando nas ruas da cidade, que a gente vê os policiais fazendo o patrulhamento a pé. Eles realizam o policiamento comunitário. Mas você sabe o que é o policiamento comunitário? Policiamento comunitário é uma filosofia de trabalho, onde os policiais ficam sempre na mesma região. Por isso, conhecem os moradores, os comerciantes e atuam como se fossem mini-chefes de polícia. A responsabilidade de cada um é saber se existem problemas de segurança no bairro e providenciar a solução, junto aos comandantes e demais pessoas da comunidade. Muitas vezes é o próprio policial comunitário que resolve na hora. Uma boa conversa, um tapinha nas costas, tudo acaba bem. Aqui em São Paulo tem também o pessoal do Regimento de Cavalaria 9 de Julho. Há milhares de anos, o cavalo ajuda o homem no trabalho. É assim também na polícia. Com ele, é possível patrulhar com mais eficiência em vários tipos de lugares. O cavalo é um animal grande. E com esse tamanho, onde houver bagunça, ela acaba rapidinho. Mas a Polícia Militar tem também policiais que trabalham de bicicleta, patrulhando ruas do litoral, interior e grandes centros. Esse meio de locomoção é adequado quando a região dificulta o trabalho de carros ou é muito grande para ser feita a pé. E cá para nós, bicicleta entra em qualquer lugar, com muita facilidade, rapidez, baixo custo e a mesma eficiência. Sempre surge uma situação em que a polícia precisa falar grosso e agir com pulso firme. É nessas horas que entram em ação as tropas especializadas, como a Rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Um grupo de elite que enfrenta o crime onde ele estiver. Esse é o 3º Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aqui se concentram as atividades em que é preciso muito preparo e técnica de trabalho. O pelotão de CDC é responsável pelo controle de distúrbios civis. Você já deve ter visto eles entrando em penitenciárias, controlando tumultos e até ajudando em caso de catástrofes. O pessoal é pau para toda obra. No GAT, os policiais são especializados em operações que vão desde o resgate de reféns até o desarmamento de bombas. Que perigo! O COI, Comando de Operações Especiais, está preparado para localizar pessoas perdidas em matas,
e até procurar quem foge da polícia no meio delas. No canil, os policiais treinam várias raças de cães para fazer de tudo: farejar drogas, armas, explosivos e até ajudar no controle de tumultos. Eles são bonzinhos, mas se fizer algo errado... Quem gosta de futebol conhece o 2º Batalhão de Choque. Eles fazem a guarda dos estádios e estão sempre de olho nos torcedores, que além do jogo, infelizmente, muitas vezes adoram uma bagunça. Tem gente que pensa que a polícia nunca vai chegar ao local onde está acontecendo um crime por causa do trânsito congestionado, certo? Errado. De moto, a polícia chega rapidinho. Mas agora, vamos mudar de assunto. Vamos pra estrada. Pode falar, vigilante. Caminhão Ford, destinado ao transporte de animais do Aras Conso, passou com excesso de velocidade com destino a Cotia. Procure detê-lo. Câmbio. Ok, vigilante. Procuraremos detê-lo. Câmbio. Velhos tempos esse. E ela continua, como sempre, nas estradas. Só que hoje, a Polícia Militar Rodoviária está muito melhor equipada. Tem tudo para proteger os usuários das rodovias. E até salvar a vida de quem exagera. Mas quem não se lembrar disso, os patrulheiros sempre deixam uma lembrança. Mantenha sempre sua atenção. Respeite os limites de velocidade e as distâncias de segurança. E lembre-se, se você bebeu, não dirija. Hora de ver o Corpo de Bombeiros. Aqui também a gente vê um show de coragem. Cada bombeiro está sempre alerta e pronto para salvar vidas. Bombeiro apaga fogo, socorre vítimas de acidentes, faz de tudo. Bombeiro tem que estar em tantos lugares que às vezes a gente pensa que precisaria voar. Mas a gente sempre dá um jeitinho. Todos nós precisamos respirar ar puro, beber água limpa e ter boa qualidade de vida. Por isso, existe a Polícia Ambiental, antigamente chamada de Polícia Florestal. São 4 batalhões especializados em fiscalizar e preservar áreas ambientais. Sem eles, como estariam as árvores, as plantas e os animais no estado de São Paulo? Mas não se preocupe, faça a sua parte preservando o meio ambiente, porque aqui nós continuaremos de olhos bem abertos. Hoje você conheceu um pouco do que faz a Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma instituição que presta serviços à comunidade. Estes serviços sempre começam aqui, no patrulhamento da cidade. E hoje, todos nós trabalhamos com a filosofia do policiamento comunitário. Nós queremos estar mais próximos de você e de sua família. Quando você encontrar na rua um policial militar, é importante que você saiba: policial é apenas um cidadão que trabalha de farda. E o objetivo de cada um de nós é dar tranquilidade e segurança. Segurança para cada família brasileira. Bom, essa Polícia Militar, isso é o que nós fazemos, né, no estado de São Paulo. Vocês viram que eu escolhi aí o garoto propaganda a dedo, né? É tenente nosso lá. Lógico, para esse público, né? Não ia colocar uma mulher, né? Opa, o que aconteceu? Bom, mas vamos entrar no nosso tema, né? O qual eu fui designada para vir falar aqui hoje, que é a violência contra a mulher. Então, esse é um assunto bastante delicado, bastante sério, né? E que nós temos que ter isso em mente porque somos mulheres, né? Somos mães, somos filhas, temos mulheres na nossa família, temos mulheres que são nossas amigas, e muitas delas, ou até mesmo nós, ou alguém muito próximo, pode estar sofrendo assim, a gente pode não perceber, ou podemos achar que não é problema nosso, que a gente não tem nada com isso, em briga de marido e mulher não se mete a colher, e por aí afora. Mas é um problema muito sério, sim. E nós temos a ver, sim, qualquer uma de nós, né? Se tiver alguém na nossa família, alguém que a gente conhece,
é bom pelo menos a gente saber quais são os recursos, quais são os aparelhos que hoje, felizmente, nós dispomos para que essa situação seja minimizada, para que isso não chegue ao extremo. Então, pesquisando, né, para vir falar com vocês aqui, para não falar só de experiência, a gente constata que 1 em cada 3 mulheres no mundo já sofreu algum tipo de violência. E isso, gente, é em todas as idades, em todas as raças, em todas as religiões, em todas as camadas sociais. Desde a camada mais simples até a mais elevada. Tá? Primeiro que mulher é mulher em qualquer lugar. Não vai mudar o jeito de ser nunca. Né? E segundo que sempre tivemos aí uma desvantagem. Porque Deus primeiro criou o homem, depois de uma costela dele criou a mulher. Então já começa daí, né? A desvantagem. Mas brincadeiras à parte... Infelizmente, São Paulo lidera o ranking de denúncias sobre violência contra a mulher. E esse ranking, essas denúncias, são feitas aonde? São feitas nessa central de atendimento à mulher, DISC 180, né? Que nesse ano, olha, nós estamos não chegamos nem ao final do primeiro trimestre do ano. E essa central de atendimento já recebeu quase 90 mil ligações. O ano passado, de janeiro a novembro, esse serviço recebeu mais ou menos, cadê o número aqui? 127 mil ligações no ano todo. Agora, só de janeiro a março recebeu esse número. Imagine como não vai ser até o final do ano, espero que seja menos. Mas e que central é essa? Essa é uma central nacional que atende as mulheres ou qualquer pessoa em todo o país, 24 horas, nesse número, 180, que foi criado em janeiro de 2003, tá? No governo do presidente Lula, e é disponibilizado pela Secretaria Especial de Políticas para Mulheres. Vocês sabiam que existe essa secretaria? Então, no nosso país, existe uma Secretaria Especial de Políticas para Mulheres. E essa secretaria criou essa central de atendimento que atende em todo o país. E aí, essa central criou várias peças publicitárias para que seja divulgada, né? E a gente aproveitou aqui o momento para fazer uma divulgação dessa central, que eu acho que é um mecanismo muito importante para que as mulheres possam se orientar. Essa central, ela dá todo tipo de atendimento. Então, ela orienta o que a mulher tem que fazer quando ela é vítima de violência. Ela dá os aconselhamentos, ela passa endereços de órgãos que a mulher pode recorrer quando ela está sendo vítima de violência ou quando ela conhece alguém que está nessa situação. Então, vamos assistir esse comercialzinho. Houve um tempo que a mulher não podia sair na rua sozinha, não podia votar, não podia trabalhar fora de casa, e a mulher soube superar tudo isso. Agora chegou sua hora de vencer mais uma barreira: o medo de falar da violência que você sofre. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Então, isso é muito importante a gente ter conhecimento disso para que a gente possa orientar, né, aquela mulher que está perto da gente, que a gente sabe que ela sofre algum tipo de violência, né, e para que a gente possa falar para as nossas filhas, para as nossas primas, né, para as nossas conhecidas. Eu vejo que aqui tem um público bastante jovem e isso é muito bom, né? Então, a gente precisa saber. Nós temos que ser mulheres bem informadas de saber tudo aquilo que existe para nós. Tá? Porque, gente, essa situação é muito grave. Né? Os números de violência contra a mulher, e a gente vê constantemente na televisão, nos jornais, mas a gente acha que isso acontece lá, até a hora que a gente vê que acontece do nosso lado. Ou então, alguma coisa que a gente sofre lá em casa, a gente pode até não identificar como sendo.
mas se a gente for parar para pensar, a violência contra a mulher não é só a violência física, não é só aquela mulher que apanha do marido, mas tem aquele, ou do pai, ou do irmão, não é violência só do marido, né? É qualquer forma de violência. Mas também tem aquela velada em que a pessoa vai falando, não, você não pode fazer isso, imagina, você vai fazer, você, né? Então aquelas brincadeirinhas, aquelas coisas, é uma forma de violência contra a mulher também. Se você está predisposta a tolerar, aguentar isso, tudo bem. Se não está, tem que tomar uma decisão. Toma, não toma. Por que não toma essa decisão? Porque, é assim mesmo, tem razão. Então, nós temos que nos valorizar. Nós começamos na desvantagem desde lá do começo, porque a gente começou de uma costela, mas nós temos o nosso lugar no espaço. Hoje, a mulher ela está em todos os lugares e cada vez mais vai ser assim. Nós não precisamos disputar nada com ninguém. Nós temos que viver lado a lado. A mulher com o homem, né? A esposa com o marido, o pai, né, com os filhos, lado a lado, vivendo em harmonia. Ninguém quer ocupar espaço de ninguém. Na carreira, na vida profissional, a mesma coisa. Nós só precisamos ser respeitadas e valorizadas. Por isso, nós temos que saber, né, o que acontece para que a gente possa exigir isso, exigir o respeito, exigir o valor que nós temos. E a gente pode fazer isso com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Por quê? Eu faço isso com tranquilidade porque eu não aceito que ninguém cometa uma investida para cima de mim, por exemplo, no meu trabalho. Uma cantada do chefe, né? Ou de um colega, porque eu sou mulher, não tem vez. Eu não posso dar atenção para isso. A partir do momento que eu dei atenção, aí eu tenho que aguentar o que vem depois, né? Então, nós temos que nos valorizar. Por isso é importante a gente ter conhecimento das coisas que estão acontecendo bem próximo da gente. E aí, muito se tem falado da Lei Maria da Penha, que é a lei número 11.340, sancionada pelo presidente Lula em 7 de agosto de 2006. A Lei Maria da Penha, ela faz nada mais do que coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Qualquer forma de violência que acontece dentro do lar está previsto na Lei Maria da Penha, com prisão e tudo mais. A Maria da Penha é essa senhora aqui, uma cearense, né, que sofreu violência do marido por muito tempo, né? Ela é professora, Não, ela é farmacêutica. O marido, professor universitário, tá? E um dia ele deu um tiro nela pelas costas. E ela foi internada, ficou muito tempo em tratamento e ela ficou paraplégica. Só que a forma como ele fez dava a entender que tinha sido um assalto na casa. Não ficou muito claro para ela. Ela não tinha... Imagina, meu marido fazer um negócio desse. Alguém da família, né, cantou a bola para ela. Olha, foi ele que tentou fazer isso, mas ela não acreditou muito, até quando ela voltou para casa, já de cadeira de rodas, que ele tentou eletrocutá-la na hora do banho com um fio elétrico. Então, ele tentou matá-la por 2 vezes. Aí, a partir daí, essa mulher começou uma luta de 20 anos para tentar colocar esse homem na cadeia. Tá? E ela só foi conseguir isso 20 anos depois, né? Depois de muita luta, de muita insistência, de percorrer, né, várias instâncias, até quando o Brasil foi condenado pelo júri internacional, pelo caso dela, e em 2006 foi sancionada a Lei Maria da Penha. Tá? A luta continua ainda. Por quê? Porque simplesmente editar uma lei não resolve. Antes da lei, era pior, sim. A lei ajudou muito, porque muitas vezes a mulher ia até a delegacia, denunciava o marido, ele ia lá, era feito um termo circunstanciado, um crime de menor potencial ofensivo, né?
E aí ele era condenado a pagar algumas cestas básicas, voltava para casa, e aí a situação piorava, porque a cesta básica que era para usar em casa ia ser dada lá, né, na justiça, e aí a mulher apanhava mais, né? Então, com a lei, não. Agora, tudo que for de violência é crime, então melhorou, mas ainda há muito que se fazer. Por isso é que é necessário se ter consciência da gravidade desse tema. E aí, o Instituto da Avon, a Avon é uma empresa que está muito voltada, né, para essas questões de gênero, junto com o IBOP, fez uma pesquisa no mês de fevereiro para medir qual é a percepção e a reação da sociedade sobre a violência contra a mulher. Então, eles pesquisaram, conversaram com pessoas de todo o país, né, durante o mês de fevereiro, uma amostra mais ou menos de 2.500 pessoas, e dessas pessoas, 55% desses entrevistados conhecem algum caso de agressão à mulher. E ficou provado também que a mulher, ela tem medo de morrer e, por isso, ela não abandona o agressor dela. Ela tem muito medo. Então, ela não abandona, ela não denuncia e ela vai convivendo com aquilo, né? E, normalmente, tem os filhos, e os filhos vão vendo aquilo, né? E aí isso passa a ser até uma condição normal. Então, se eu sou uma criança e eu vejo que meu pai bate na minha mãe constantemente, a minha mãe está ali, né? Chora, tal, faz não sei o quê, mas no outro dia está tudo ali de novo. Então, isso é normal. Olha a escola aí que o filho está tendo, né? Olha a escola que ele está vivenciando no dia a dia. 39% das pessoas que conhecem uma vítima de violência tomou alguma atitude de colaboração com a mulher agredida. Só 39%. Por aquelas razões, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, não é comigo, não quero nem saber, de repente isso volta contra mim, então é muito pouco, né? Ou até por desconhecimento. Está apanhando, mas o que eu posso fazer? O que a gente pode fazer para ajudar? 56% apontam a violência doméstica contra as mulheres dentro de casa como um problema que mais preocupa a brasileira. Se é um problema que mais preocupa a brasileira, é porque isso está acontecendo de montão ainda, né? E que a Lei Maria da Penha, ela ajudou bastante, né? Esse conhecimento, as denúncias. Houve um aumento de 78% de 2008 para 2009. A maioria das pessoas defende a prisão do agressor, que é 51%, mas 11% pregam a participação em grupos de reeducação como medida jurídica. Não sei se funciona muito, né? Na prática, a maioria não confia na proteção jurídica e policial à mulher vítima de agressão. 44% acreditam que a Lei Maria da Penha já está tendo efeito. Sim, ela já está, mas precisa de muito mais. E, para a população, a questão cultural e álcool estão por trás da violência contra a mulher. Também é verdade, né? Mas tem muitas coisas e a base... Então, aquela mulher que está lá, a mãe de família, que apanha do marido e continua, e os filhos vão vendo isso, com certeza esse filho vai achar que isso é normal. E aí a gente vê muitos casos, né? Agora, falando da atividade policial, a gente vê muitos casos, né? A gente conhece muitos casos em que a gente vê o jovem que tem uma revolta muito grande, né? E quando você para conversar com esses jovens, você consegue visualizar essa situação desse ambiente familiar, né? Então, gente, isso é muito comum, né? E é um problema muito grave que a gente tem que dar atenção a isso. Aí, eu trouxe... nós temos o Conselho Estadual da Condição Feminina, e lá, né, as perguntas mais frequentes que tem, e isso me lembrou os tempos de policiamento, quando a gente ia atender a ocorrência que se chama desinteligência. A desinteligência é a briga entre as pessoas, né? E, na maioria das vezes, a desinteligência era a briga entre o casal. E aí a gente chegava lá e a mulher falava assim: olha, eu não quero que prenda o meu marido. Eu só chamei vocês aqui para dar um susto nele.
E aí, né, entra aquela questão lá que eu falei com vocês, que a gente, às vezes, né, temos que ser mediadores de conflito, temos que ser o psicólogo, o orientador, né, até o pastor, para falar, para orientar essa pessoa. Olha, quando nós sairmos daqui, pelo susto que a gente deu nele, será que ele não vai te bater de novo? Não vai ser pior isso? Então, eu, diante dessa questão aqui, eu me reportei. Olha, gosto muito do meu marido, mas tem vezes que ele me espanca e fico cheia de hematomas. Não quero me separar nem sair de casa. O que devo fazer para denunciar meu marido para que ele não volte mais a me bater? Bom, denunciou. Será que ela não vai apanhar mais? Então, a gente sabe, né? O nosso trabalho, como eu falei, ele nós chegamos primeiro na ocorrência. Aí, a partir daí, nós vamos levar para a delegacia. Uma ocorrência dessa, nós vamos levar para a Delegacia de Defesa da Mulher. Então, o nosso contato é o primeiro, é o imediato, e, a partir daí, vai ser dado sequência na Delegacia da Mulher. Então, o que a gente vê? Essa mulher vai para a delegacia, quando se consegue convencer a ir até a delegacia, mas até esse convencimento é perigoso, porque eu a convenço a ir à delegacia fazer um boletim de ocorrência, mas ela vai voltar. E quando ela voltar? Então, se acontecer mais alguma coisa com ela, é culpa minha também. Porque eu a convenci a ir para a delegacia. Ela fez um boletim de ocorrência. Quando ela chegar, esse marido souber que ela foi lá denunciá-lo, fazer um boletim de ocorrência na delegacia, como é que vai ser esse encontro com flores? Né? E aí ela falou um negócio interessante. Aí eu trouxe uma reportagem que todo mundo deve ter ouvido, visto, né, e ter pensado, né? Mas aí, gente, essa questão aqui é para a gente refletir. E aí, né? Será que essa mulher, ela tem condição da gente falar para ela, olha, você vai ter que denunciar e tomar uma postura. Não dá para você aceitar que essa pessoa te espanca, que você fica com hematomas e que você vai ficar com ela. Será que a gente pode falar isso para essa pessoa? Será que ela tem condições de sair? Ou se é aquela máxima, né? Ruim com ele, pior sem ele. Eu não trabalho, é ele que sustenta, ele me bate, sim, mas ele é tão bonzinho, ele traz tudo para casa, ele cuida tão bem das crianças. Eu estou falando alguma coisa assim que ninguém nunca ouviu? Ou será que essa mulher é uma mulher que tem condição, vai tomar uma atitude mesmo, ela tem capacidade de continuar a vida dela, Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E aí eu estava fazendo uma discussão, porque até fui discutir lá com o meu pessoal, né, com as mulheres que trabalham comigo, mas, gente, isso daqui... Não, mas a gente precisa entender a situação da mulher, né? Se ela é aquela pessoa que tem condições de tocar a vida, né, de você orientar, de você levar para uma orientação, porque aí a gente tem que levar para os profissionais, de uma orientação, de tocar a vida dela, de procurar dar um basta nisso, porque como é que se vive desse jeito? Né? Tudo bem, mas e se não é? E aí o que a gente faz? E aí a gente fala para ela, não, você vai lá na delegacia, faz um boletim de ocorrência e faz a denúncia. Não posso falar isso para ela, porque ela vai voltar para casa, ela vai apanhar mais. Então, é uma questão que a gente fala, né, levando só pela emoção, ela fala, pelo amor de Deus, né, gostar de apanhar. Essa gosta de apanhar. Apanha e fala que gosta do marido e quer ficar... Mas a gente tem que pensar, né? Não dá para ir assim com a emoção, a gente tem que raciocinar um pouco e ver o que tem mais por trás disso, né? De repente, aquela mulher que não trabalha, que não sabe fazer nada, porque tem muitas mulheres assim, infelizmente, ainda, gente, que não paga uma conta, é o marido que faz tudo, né? E como é que ela vai ficar? Mas é o que a colega falou ali, né? Pode ser que ela receba flores dessa forma. Então,
Belo Horizonte, câmeras de vigilância registraram a covardia de um assassino. Fábio William Soares, um borracheiro de 30 anos, entrou no salão de beleza onde trabalhava a ex-mulher Maria Islânio de Moraes. Em questão de segundos, começou a atirar e não parou, mesmo com a vítima já caída. Foram 7 tiros. Segundo testemunhas, ele não aceitava a separação e tinha feito várias ameaças de morte. O assassino Fábio William Soares está foragido. Ele foi preso depois, né? Conseguiram localizá-lo. Agora, gente, essa mulher fez 9 boletins de ocorrência de ameaça, porque ele ameaçava. Agora, por que ele estava inconformado com a separação? É porque ele morria de amores por ela? Não. É porque ele não queria dar o apartamento, não queria dividir a propriedade, o bem material. O juiz impôs um limite, um espaço, né? Uma distância em que ele podia ficar dela. Imagina, eles moravam ali perto, ela trabalhava perto de onde ele trabalhava também. Então, é muito sério isso. Imagina, ele foi meu marido, é pai do meu filho. Transforma. Transforma. Vira uma pessoa que você não conhece, que você não sabe quem é. Então, meninas, mulher não gosta de apanhar, não, viu? Tapinha dói, dói muito. Em rostinho que mamãe beijou, ninguém bate. Então, a primeira vez é a primeira, tem que ser a primeira e a última. Se deixou, se não tomou uma atitude. E aí, por isso que eu digo que eu fico feliz de ver muitas moças jovens aqui que estão trabalhando, que vai ter um futuro, né? Todas nós mulheres que temos a nossa independência, que nós não temos que nos submeter a isso, de jeito nenhum. E nós temos que orientar muito bem as nossas filhas, as nossas irmãs, as nossas netas, porque o amor não justifica isso. Não pode justificar. Não pode, né? Bateu a primeira vez, teve um comportamento extremamente diferente do que era antes, é o sinal. E essas coisas acontecem, tem um sinal, não é assim da noite para o dia, né? Hoje eu já não gosto mais de você, já não vou mais com a sua cara e... cacete em cima, vou bater. Não, não é assim. Tem os sinais, tem os sinais. Mas aí... como tem, né, o amor, a paixão, tal, a gente não. É impressão minha. Ele continua sendo o mesmo. Me engana que eu gosto, né? A gente gosta de se enganar, né? E aí você vai, e aquilo vai crescendo, e aquilo vai crescendo. Ou eu estou falando uma coisa que ninguém nunca ouviu aqui, nunca percebeu, nunca sentiu. Então, meninas, primeira vez, não aceita, não. Esse negócio de namorado que fica controlando, pega no pé, tal, que não sei o quê, que briga e que não sei o que lá, e que aquele ciúme doentio, já é um sinal, cuidado. Tá? E aqui, gente, eu trouxe alguns organismos que são importantes a gente conhecer, alguns órgãos e instituições que existem no nosso Estado, que muita gente desconhece, mas que é importante a gente ter conhecimento. Por exemplo, olha, nós temos 26 conselhos estaduais e municipais de direitos da mulher. 26. Nós temos uma delegacia... acho que eu mudei, tá certo. Nós temos uma delegacia de combate à discriminação do trabalho. Nós temos mais 20 órgãos não governamentais de atendimento à mulher. 13 pastorais da mulher marginalizada. 18 varas adaptadas para a violência doméstica e familiar contra a mulher. 8 serviços de saúde de atendimento à violência doméstica, 22 centros de referências à mulher e 124 delegacias e postos de atendimento especializado à mulher. Então, são vários órgãos e instituições que existem no nosso estado, na nossa cidade, que muita gente desconhece e não consegue pedir ajuda, ou não orienta, ou não
né, passa para aquela pessoa que a gente conhece que está sendo vítima de violência, mas esses órgãos existem e são muito atuantes. Aqui mais um pouco, né, são mais 22 organismos governamentais de políticas para as mulheres, 13 casas-abrigo. As casas-abrigos, é bastante importante a gente saber que existe esse número, que é exatamente aquela casa que vai proteger a mulher que teve a coragem de ir lá, de denunciar, de fazer um boletim de ocorrência contra o marido e que sabe que vai acontecer alguma coisa com ele. Só que ela não pode voltar para casa. E ela tem que ter um lugar para ficar. Então, são 13 casas-abrigo que nós temos aqui em São Paulo. Serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual são 32. Atendimento à mulher lésbica tem 1. A mulher negra também 1. Centro de referência em saúde para a mulher 3. Serviços de atendimento às vítimas de tráfico de pessoas são 4. E aí, hoje, gente, isso ainda é muito comum. As moças, principalmente do interior, que têm o sonho, né, de ir para o estrangeiro, para a Espanha, para Portugal, para trabalhar, elas estão sendo levadas para a prostituição em outros países e elas ficam nessa situação de escravidão. Tá? De escravidão. E aqui mesmo também. A gente precisa ir para longe. Aquelas que vêm do interior, do Nordeste, para algumas regiões aqui em São Paulo também. Tá? Serviço de atendimento jurídico são 34. Aqui eu coloquei uma relação de delegacias da mulher, aqui só da capital, para se ter uma noção, ó, só aqui na capital são 9. E no interior também tem, todas as cidades do interior tem uma delegacia para a mulher. E a coordenação está aqui em São Paulo. Tá, tudo bem. Está aqui, ó, a coordenação da Delegacia das Mulheres. Tá? E aí, gente, a gente tem uma situação hoje, né, das famílias chefiadas por mulheres no Brasil. Nós trabalhamos muito mais do que os homens, sabia? A gente trabalha além da nossa jornada, viu, Busnello? Você que está homem aqui, você vai pagar toda a conta. Além da nossa jornada de trabalho, a gente trabalha mais 5 horas. Por quê? Você chega em casa, você tem que, no mínimo, pegar teu filho na escola, levar para casa, fazer janta, né? Aí, enquanto você faz a janta, você vai lá, põe a roupa para bater. Aí, enquanto a roupa bate, você volta lá para ver a janta, já vai lá, menino, vai tomar banho, vamos tomar banho. Um menino está tomando banho, o outro está lá fazendo o dever de casa. Enquanto isso, aí você volta, a roupa bateu. E aí vai, né? A que horas que a gente vai dormir? 11, meia-noite, né? Para no outro dia a gente pegar no batente bem cedinho. Então a gente trabalha mais. Ah, o marido está fazendo hora para chegar em casa para não ter que participar dessa bagunça toda, entendeu? Aí, não, eu tive reunião, não. Se é policial, ele fala assim, eu tive uma ocorrência hoje, fiquei até mais tarde, né? Eu tive uma ocorrência, né? Então, é aí que está o marido. Então, gente, considerando o trabalho doméstico, a mulher trabalha mais que o homem e cada vez mais é ela que mantém financeiramente a família. Hoje é muito comum a mulher ser o chefe da família. Tá? Em muitas situações. Ela trabalha, o marido não trabalha, né? Faz alguma coisa, um biquinho ali, mas o que tem normal, o que pinga todo mês é o salário dela. Ela é a chefe da família. E tantas outras, né, que não têm o marido e que sustenta, que cria os filhos, né, e que trabalham. Eita! Isso representa quase metade dos trabalhadores do país. E a mulher também ela sofre mais com desemprego do que o homem. A mulher ganha menos que o homem. E se ela for negra, ela ganha menos do que a branca. Tá? Então, gente, na Polícia Militar não. Tá? Na Polícia Militar, mulher e homem ganham igual. Não há diferença de salário. Tá? Então, o tenente-coronel Busnello e a tenente-coronel Maria ganham a mesma coisa. Tá? Nós fazemos a mesma função e mesmo quando não fazíamos, o salário era igual. Então, essa é uma vantagem que a gente tem lá na polícia. Né? A mulher está em todo o campo de trabalho, na linha de montagem hoje, na construção civil.
Estão presentes nas mais variadas profissões que anteriormente eram estritamente exercidas só por homens, né? Bombeiro, construção civil, tudo. É motorista de ônibus, né? Várias funções. Aí, quando a gente chega em casa, olha o que a gente vira. Eu estava preparando a apresentação, meu filho falou, ai mãe, se eu fosse mulher, eu ia odiar você de mostrar isso. Eu falei, mas é verdade, ou você nunca me viu desse jeito? Então, olha, nós compartilhamos com os homens o tempo de trabalho remunerado, mas não teve um processo equivalente de mudança com relação à redistribuição das responsabilidades sobre as tarefas domésticas. Quando a gente chega em casa, a gente se transforma nessa daqui, ó, e aí eles estão lá fazendo hora, atendendo ocorrência até mais tarde, está numa reunião não sei aonde, ou então chega, foi tomar banho, está cansado, está lá assistindo televisão, né? Com aquele controle remoto, assiste 5 filmes de uma só vez, né? Futebol, não sei o quê, e a gente lá, ó. Ó lá. Né? Faz tudo de uma vez só. Se alguém não se reconheceu aí, parabéns, viu? Parabéns. Bom, e aí, para a gente estar chegando no final do nosso tempo, nós somos vítimas em potencial também no nosso dia a dia. Porque se olha a mulher, sexo frágil, né? Então vamos levar vantagem em cima da mulher. Então, em alguns tipos de crimes, os infratores preferem mulheres como vítimas, pois para eles a mulher oferece menor risco em caso de reação. Então, alguns exemplos, né? Roubo a motorista de veículo em cruzamento, congestionamento, sequestro relâmpago, roubo a pedestre, roubos e furtos em estabelecimentos comerciais quando tem mulher. Os objetos mais visados: celular, bolsa, carteira, joias, notebook e dinheiro. E aí, quando que essas coisas acontecem, na maioria das vezes ou algumas vezes? Não é que a culpa é nossa, mas muitas vezes nós relaxamos com os cuidados. Então, eu estou andando na rua, falando no celular. A bolsa... Tem alguma bolsa aqui? Tem ninguém com bolsa? Empresta bolsa. Então, eu estou aqui, né? Andando lá, e aqui assim, um negócio aqui, a bolsa aqui atrás, e o celular, e um pacote aqui, e a bolsa está lá atrás, né? Aí o pessoal passa aqui do lado, leva o celular, o outro leva a bolsa, e aí? Então, a gente relaxa na nossa segurança. Tá, gente? É muito comum, é tanta preocupação, a gente tem que pensar, tem que pegar o filho na escola. Eu estava falando no celular lá com meu marido, pega ele lá. Já está dando horário, mas ele não pode ficar esperando. E o outro lá, não, eu tenho coisa para fazer, não vai dar para pegar. E aí você está discutindo lá, né, com o bendito e pensando um monte de coisa. Meu Deus, eu tenho que pegar não sei o quê, eu tenho que fazer não sei o que lá, porque a nossa cabeça, né? Por que a gente tem aquela capacidade de fazer tudo aquilo ao mesmo tempo? Porque a gente vai pensando tudo isso e vai fazendo mesmo. E é pior que a gente faz, né? A gente fala no telefone, escreve, né, fala com o outro, atende o celular, faz um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo. Então, nós temos que tomar cuidado. Quando você vai carregar um monte de coisa, tem que deixar, né, a bolsa de forma segura. A bolsa de mulher é uma maravilha. Bolsa de mulher é uma coisa maravilhosa. Tem de tudo dentro, né? Tem tudo que a gente precisa, tem aquilo que a gente não precisa e tem aquilo que a gente um dia vai precisar. O único problema é que quando a gente precisa, a gente não acha, né? E aí, bom, vocês já sabem como é a minha bolsa, né? E aí você abre a bolsa e procura e fica lá e acha e depois vai com a bolsa aberta e não sei o quê. Relaxamos na segurança, né? Então, nós somos suscetíveis a isso também por causa disso. Então, os objetos mais visados nossos são esses: celulares, bolsas, carteiras, joias, notebook e dinheiro. Levando em consideração que os criminosos que praticam as infrações são pouco organizados e geralmente violentos, as principais dicas são... Então, eu trouxe aqui algumas orientaçõezinhas básicas, tá? Para a gente usar no nosso dia a dia. Mantenha atenção o tempo todo
pois geralmente os ladrões preferem pessoas desatentas utilizando o fator surpresa. Então, vamos andar com um pouquinho mais de cuidado, né? Observando quem está à nossa frente, quem está do nosso lado, tendo total controle daquilo que a gente carrega, né? Deixa a bolsa de forma que você tenha controle dela, né? Não deixa a bolsa para trás, que nem a gente anda assim mesmo, com a bolsa para trás, né? Então, vamos tomar esse cuidado. Evite ostentar joias, relógios ou objeto de valor para não despertar o interesse de criminosos, né? Quanto mais você chama a atenção, é pior, porque o criminoso viu um brincão, que às vezes nem é ouro. É aquela bijuteria, mas, né, é tão bonita assim, então que parece, já foi sua orelha. Já foi sua orelha. No trânsito, não utilize telefone celular. Além da multa ser alta, pode causar acidente, também tira a sua atenção. Ele, além da infração administrativa, reduz a atenção do motorista e o deixa mais vulnerável, sendo uma presa fácil para os criminosos. Evite retocar a maquiagem, fazer leituras ou desenvolver qualquer tipo de atividade aproveitando o trânsito que estiver parado. Bom, mulher é uma graça, né? O espelho do retrovisor serve para maquiagem, batom, sombra, tudo que não deu tempo da gente fazer. Mas até no metrô a gente consegue passar rímel, o lápis, né? O blush, o batom. Até, imagina que no carro a gente não vai fazer. Mas é perigoso, gente. Tira a nossa atenção. Então, vamos evitar de fazer isso no trânsito. Ao parar o veículo no semáforo desfavorável no trânsito, deixe sempre os vidros fechados, películas escuras nos vidros, desde que dentro das especificações permitidas por lei também auxiliam a prevenção, né? Então, o insufilme lá também é bom para prevenir, mas deixa o vidro fechado. Tá? Deixa o vidro sempre fechado, porque a gente abre o vidro, aí esquece, né? Fica tranquilinha lá dentro e é aí que a coisa acontece. Os marginais também estão apreensivos e ele vai pegar quem está descuidado. Tá? Não deixe objetos sobre os bancos dos veículos ou sobre o painel. Quando estiver a pé, evite usar o telefone celular enquanto se desloca na rua. Se for uma ligação muito importante, pare, procure entrar no estabelecimento comercial e certifique-se de que não há ninguém próximo. Caso não seja possível entrar no estabelecimento comercial, procure proteger as costas, ficando próximo a uma parede ou um poste, por exemplo. Então, são detalhes pequenos, cuidados pequenos do nosso dia a dia que a gente pode evitar, né, uma surpresa desagradável. E nós somos descuidadas mesmo. Tá? Isso é normal. Mas a gente precisa tomar conta de nós, né, do nosso patrimônio, nós mesmas, para que a gente não seja surpreendido no dia a dia com ações dessa natureza. Evite portar elevadas quantias em dinheiro ao fazer saques em caixa eletrônico, dê preferência para locais iluminados e para postos de atendimento localizados no interior de shoppings e hipermercados e estabelecimentos com grande circulação de pessoas e com maior segurança. Conduza bolsas e carteiras sempre na parte da frente do corpo, protegida pelas mãos. Caso seja abordada, não reaja, em hipótese nenhuma. Tá? A chance de sucesso é muito pequena. Lembre-se de que a vida é o patrimônio mais valioso que uma pessoa pode possuir. E, na primeira oportunidade, acione a Polícia Militar pelo telefone de emergência 190. Então, reagir nunca. Teve um contato assim desagradável, procura visualizar algumas coisas que você possa identificar o marginal depois, quando você ligar no 190. Mas jamais reaja. E, para finalizar, eu tomei a liberdade de trazer aqui para vocês uma mensagem que eu achei bastante interessante, que foi o meu chefe que fez para a gente hoje, né? Eu falei, vou compartilhar com as nossas profissionais do Cresce. É uma mensagem à mulher. A Constituição de 1934 registrou o que o futuro regeria como certeza: a importância da mulher na sociedade política. Quando o legislador constituinte de 1933 delineou a entrada da mulher como membro efetivo da sociedade contemporânea, quis dizer ali que já estava atrasada a participação feminina no cenário político e social nacional. Desde então, a mulher vem ocupando um importante espaço
e nele sacramentando sua competência e forte carisma na consecução dos ideais civilísticos deste país. A mulher sempre esteve presente, quer nos movimentos civis e sociais, quer na postulação em defesa do gênero humano. Mulheres mães, como Sara, mulheres esposas, como Ruth, mulheres líderes, como Esther, todas bravas combatentes que forjaram homens a conduzirem povos e nações. Mulher, mãe de Deus Filho, como Maria, que demonstra a grandeza que Deus, o Criador, necessitou para trazer ao mundo aquele que ensinaria o amor ao próximo. Mulheres santas e devotas à prática do bem, como Teresa de Calcutá, que fez da fraternidade a bandeira da paz. Mulheres modernas que buscaram na dinâmica social estabelecer o jeito de se fazer presente e assumir o papel de planejadora, empreendedora e executora do desenvolvimento social. Mulheres esposas, mães de nossos filhos, porto seguro que temos como referencial de volta. Neste dia que se comemora o Dia Internacional da Mulher, rendemos homenagens a esse ser que, além de todos os adjetivos compostos por poetas e músicos, representa a grandeza de propósitos da certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê, a fé. Se Deus recriasse a mulher, utilizaria os mesmos elementos delicados e contraditórios: timidez e ousadia, ciúme e ternura, paixão e ódio, paciência e ansiedade, alegria e tristeza, e terminaria com a solidez da rocha. Parabéns a todos nós, a todas nós mulheres, porque, sem dúvida nenhuma, nós fazemos a diferença em todos os lugares. Obrigada pela atenção.